manifestação do ministro Fernando Haddad sobre esse assunto, né? Ele falou sobre a taxa de juros ali numa entrevista para o jornalista Kennedy Alencar, da Rede TV. O Haddad disse que a expectativa de todo mundo é de que esse corte possa ocorrer na próxima reunião do Copom, marcada para agosto. E o ministro afirmou também que o problema não é mais quando, é quanto. A gente lembra que a Selic está em 13,75%. O problema não é mais quando, é quanto. Ou seja, o problema do quando já passou e agora o do quanto já entra nessa fila, Alan Gani? Ou está cedo demais para o governo já passar e trocar um problema pelo outro? Eu acho que o governo, né, está comprando essa ideia do mercado, mas a gente não sabe. Até porque o comitê, na última ata, informou que está dividido. Vai que mantenham ali em 13,75, pioram as condições externas. Mas agora, o mais provável é que vai cair na reunião de agosto. Agora discute se vai cair 0,25 ou vai cair meio. Mas continua muito num patamar muito restritivo. E eu queria chamar só a atenção na fala do Lula, quando ele fala assim, o Campos Neto não é dono do país. Quem é que está na fala agindo como se fosse dono do país, como se o Banco Central fosse ser ou não uma instituição independente? O próprio presidente Lula. Gustavo Segré, você enxerga dessa forma também? Sim, e eu tenho a dúvida, talvez, de que tenha uma diminuição maior que 0,25. Teremos que ver quais são os índices do mês de julho. Os de junho estão se mostrando muito bons. Os de junho já se mostraram muito bons. Mas aí a pergunta é, diminui a taxa de juros, não vai ter um impacto na ponta rapidamente, mas a taxa Selic já diminuiu. Qual vai ser o discurso do Lula nesse momento? De quem será a culpa? Estou ansioso. Qual vai ser o discurso no teu ponto de vista, hein, Piperno? O Segré chama atenção há muito tempo, e ele tem razão nisso, que você, se cortar a taxa hoje, não é amanhã que a economia vai sentir esse efeito. Ou seja, isso serviria mais para o discurso do que para a prática. Não é isso. Veja, aí, vamos lá, vamos para um conjunto de medidas. Caem as taxas de juros. Aprova definitivamente o arcabouço fiscal. Aprova a reforma tributária. Então, você tem um novo ambiente econômico. Então, você sabe como é que vai ficar, como é que vai ser, quais serão as novas regras e regras melhores. Taxa de juros menor. Então, o ambiente econômico, aí sim, pode apressar um pouco o corte nessas taxas para o usuário final, para o nosso dia a dia. Esse pacote que o Piperno mencionou pode ser sentido ou vai ser sentido, Gani? Não, dificilmente vai ser sentido. E o que acontece? O presidente Lula... Como você tem tanta certeza? Você diz o pacote... Que ele falou, não só a aprovação direta pode não ser sentida, mas no combo, aos poucos, a situação vai se transformando. Você não vê dessa forma? Não vejo dessa forma. Esse otimismo que está tendo agora no Brasil decorre da redução inflacionária. E a redução inflacionária decorre do Banco Central, redução de juros futuros. Agora, nesse combo aí que o Piperno ele trouxe, né? Primeiro, não tem um efeito imediato da taxa Selic, Evandro, vai demorar um tempo. Segundo ponto, né? Tem outras medidas do governo que são vistas com muita desconfiança ainda pelo mercado financeiro. Quais, por exemplo? Por exemplo, a gente não sabe como é que o arcabouço fiscal vai sair novamente da Câmara. Não é um governo que foca no gasto, só foca no aumento da arrecadação. Prova disso é a tentativa aí de passar o voto do CARF, o voto de qualidade, né? Não há nenhuma medida focada especificamente no gasto público, revogação do marco do saneamento. Então, tem uma série de desconfiança em relação a todas essas medidas. Tenho 20 segundos para você, Segré. Muito rápido. O arcabouço e a reforma tributária podem ser favoráveis, mas com uma palavrinha na frente. Depende. No Senado, em particular, por exemplo, a reforma tributária deve ter colocado um valor tope, o valor mais alto do CBS, do IBS, do IVA. E aí, se não for, vai complicar, não vai dar mais esperança, ao contrário, vai complicar o cenário. Então temos que esperar para saber se essa trilogia, taxa de juros, arcabouço e reforma tributária, são favoráveis ou não.